Este trabalho resulta de um projeto de investigação não financiado que foi iniciado em 2009 e que procura compreender de que forma a comida de pobreza tem vindo a transformar-se em património e em comida de moda consumida pelas elites urbanas. Ou seja, estamos aqui presentes ou perante um fenómeno de moda, de comida de pobres, a comida de ricos e a comida de elites. Pretende-se com esta investigação refletir acerca dos processos sociais e culturais que levam à transformação da comida de pobres em comida de moda e comida de elites, no contexto do Alentejo e, ou sobretudo, no contexto do Alentejo, no presente caso, e de que modo a memória social é construída e imaginada no que concerne aos alimentos considerados como tendo ou não qualidade, bem como à comida de pobre e à comida de rico. Pretende-se igualmente compreender como e com quem se aprende a cozinhar, a distinguir entre comida e não comida e se a comida hoje, vendida como tradicional, é efetivamente a autêntica comida de pobre que ascendeu a comida de elite ou se apenas se tornou comida de elite porque se trata de comida de pobre reinventada, melhorada, transformada, aprendida e apreendida de forma diferente. Bom, aquilo que se verifica, e não vamos ter tempo de trabalhar todo o projeto de uma forma aprofundada, nestes 10 minutos, mas gostaria de partilhar convosco que os aspectos metodológicos envolvidos neste trabalho têm muito que ver com o trabalho etnográfico, a recolha de dados, a observação participante, mas também a recolha de narrativas de vida e a posterior transformação destas narrativas em histórias de vida, de pessoas que apenas consomem e confeccionam nas suas casas este tipo de comida, dita de pobres, mas também com a recolha em restaurantes, com depoimentos de funcionários, cozinheiros, empregados de mesa, proprietários de restaurantes, clientes locais e não locais, bem como na ancoragem de documentação também de livros de receitas e da Carta Gastronómica do Alentejo, que se tentou perceber, no fundo, o que é que se mantém, o que é que se transforma e, sobretudo, como é que se transforma esta comida dita de pobres. Portanto, os aspectos metodológicos ancoraram-se, sobretudo, em trabalho de campo, com entrevistas, com recolha bibliográfica e com observação participante, que foi, diria que, fundamental para compreender os processos através dos quais se vai depois transformar aquilo que são os ingredientes em comida de família, em comida mais ancestral ou mais contemporânea, mais modernizada e com a introdução de outros ingredientes e outras formas de confeccionar esse mesmo alimento. Portanto, foi fundamental pensar os informantes. O número de informantes privados dos concelhos de Beja e Serpa ascende neste momento a 30 e é um trabalho em processo, portanto muitos mais serão entrevistados e muitas mais narrativas de vida será possível recolher para continuar a perceber de que forma é que estas práticas alimentares se vão transformando e se vão criando. Estes informantes são homens e mulheres com idades compreendidas entre os 53 e os 98 anos. Comecei este trabalho em 2009 e ele prossegue, portanto há aqui uma diversidade etária muito grande e as pessoas são revisitadas, portanto as suas declarações não são declarações únicas, estas pessoas são pessoas com quem se mantêm conversas e que vão sempre aduzindo a informação importante e que nos permite compreender melhor estas práticas alimentares. Mas são também proprietários e funcionários de cafés e na área metropolitana de Lisboa, porque há uma grande quantidade de pessoas que migraram para Lisboa e que têm uma perspectiva diferente desta comida dita tradicional e comida de pobres e comida de ricos. Então, nesse contexto é necessário, ou foi necessário, entendemos nós, compreender estes
estas práticas alimentares destas pessoas que tinham saído destes 2 concelhos do Alentejo e encaravam esta comida de forma diferente. Como é que elas comem? Como é que os seus descendentes encaram este tipo de comida? Se a consomem, se gostam, se não gostam? E, portanto, temos aqui narrativas de vida de 7 homens e mulheres que migraram destes distritos e também dos seus descendentes, que neste momento são 9 como entrevistados. O que é que se pode dizer acerca da mesa nas casas ricas e nas casas pobres? Bom, há diferenças significativas, sobretudo no que diz respeito à quantidade, ao rácio de proteína e pão, ou proteína e leguminosas, ou proteína e legumes. De facto, nas mesas ricas predominam os pratos de carne e de peixe, o consumo de açúcar é muitíssimo superior àquele que existe nas mesas de pobre, como teremos a oportunidade de ver a seguir, e este consumo de açúcar, de carne e de peixe, obviamente que aumenta exponencialmente com o aumento do rendimento, com especial relevo para o peso que a caça tem na mesa dos ricos e na ausência de caça, ou quase ausência de caça, na mesa dos pobres. O que se prende com a própria distribuição fundiária, a repartição fundiária. A terra era detida pelos mais ricos, os mais pobres eram praticamente pessoas sem terra, ou eram de todo pessoas sem terra neste contexto do Baixo Alentejo, e, portanto, não lhes sendo possível caçar na terra dos mais ricos, então a caça era algo que estava ausente das suas mesas. Eu digo quase ausente porque havia a caça ilegal, a caça furtiva, e havia muitos proprietários que, quando caçavam, partilhavam alguma da caça com os seus homens de confiança. Portanto, aquelas pessoas que, não podendo caçar e não saindo à caça com os patrões, eram pessoas da sua confiança e, portanto, muitas vezes a quem eram oferecidos alguns desses elementos. O peixe estava quase ausente das dietas dos mais pobres, existia no contexto analisado nas mesas dos mais ricos, que inclusivamente, em alguns casos, os mandavam buscar este pescado ao litoral, quer fosse à zona metropolitana de Lisboa, nomeadamente Cascais, a Setúbal, a Sesimbra, mas também ao litoral algarvio. Mandavam-nos buscar às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, sobretudo no verão, quando o peixe se queria consumido o mais fresco possível e a qualidade dos frigoríficos, porque estamos a falar desde os anos 40, 50 até à Revolução de 25 de Abril, de 74, sobretudo. Portanto, durante esse período, os frigoríficos não eram de tão boa qualidade como são hoje e, portanto, o pescado mantinha-se menos fresco. Então, nestas alturas de verão, os mais ricos, estas elites, mandavam buscar este peixe ao litoral e, portanto, era um alimento de luxo. Também diferencia as mesas de ricos e de pobres o tempo de preparação, a sofisticação dos pratos, o corte dos próprios alimentos, o tempo que demorava a cortar, por exemplo, uma juliana, as batatas noisette. Tudo isso vai condicionar o tempo e o modo como se vai cozinhar. E, portanto, há de facto pratos que são única e simplesmente confeccionados para as mesas dos ricos. Os molhos, o tempo que elas demoram, a sofisticação destes molhos, a dificuldade que existe em fazê-los, tudo isto condiciona a forma como depois mesmo as cozinheiras vão fazer nas suas casas estas diligências de cozinha.
Alguns pratos das mesas mais ricas são perdiz, pombo, lebre, portanto, uma vez mais aqui a aparecer-nos a caça, mas também a lampreia, os salmonetes, o bacalhau feito com natas, as lulas recheadas, o polvo, os folhados, a massa tenra, os rissóis, etc. Portanto, todos os aspectos que são mais demorados e mais exigentes. A mesa dos pobres era pobre em gorduras, excetuando o toucinho, os torresmos de rissol e o queijo. Na sua generalidade, pouco queijo se consumia, as carnes mais gordas eram usadas sobretudo para caldos ou para barrar o pão. Era rica em ervas, que outros não queriam e que hoje são altamente recomendadas pelo seu valor nutricional e vitamínico. Complementava-se com fruta da época, com as azeitonas retalhadas, com o soro de queijo, com a almesse, pouca carne e pouco peixe se consumia. Era uma cozinha baseada no pão, nos legumes e nas leguminosas e nos alimentos bravios. Podemos ver aqui as favas, os feijões com os catacuzes, as migas do subiu, que eram aquelas que tinham apenas gordura e não tinham carne absolutamente nenhuma, ou quase não tinham carne, a cabeça de borrego, a cachola. Portanto, aquilo que acontece é que a comida de pobres era uma comida feita essencialmente das partes que eram menos nobres dos animais. Hoje, esta comida ascende aos restaurantes, é extraordinariamente considerada, mas é uma comida reinventada, é uma comida imaginada no que diz respeito ao rácio entre aquilo que é o conduto, portanto, que é a proteína que é apresentada, e as leguminosas e o pão. Portanto, aquilo que se consome hoje nos restaurantes como comida de pobre, como comida dita tradicional do Baixo Alentejo, é essencialmente uma comida de ricos, porque era isso que distinguia a comida de pobres e a comida de ricos. Portanto, podemos considerar que original e tradicional na forma como é confeccionada, mas é inventada e reinventada nas suas proporções. Como conclusão, nós podemos dizer muito rapidamente é que não há uma cozinha alentejana, mas há várias cozinhas alentejanas, que há comidas tradicionais e comidas não tradicionais e que, sobretudo, as comidas dos restaurantes são comidas bastante reapropriadas, reinventadas e não têm uma dimensão sazonal que aparecia nas comidas do Alentejo, ditas tradicionais e ditas populares e mais pobres. Portanto, há aqui um processo de reinvenção. Muito mais haveria para dizer. Eu agradeço-vos a atenção e o artigo estará disponível, bem como esta comunicação. Muito obrigada.